Eu vou pedir para usar o tempo regimental de 15 minutos, embora eu não pretenda usar todo ele, mas eu vou pedir assim mesmo. Não, tranquilo. Eu vou dar para todo mundo. Eu falei antes que ia ser para todos, para 15 mesmo. Tá tranquilo. Vai lá. Perfeitamente. Boa noite, ilustres professores, especialista Everton Mamed, doutor Antônio Frota, este postulante ao grau de bacharel em Direito agradece a presença de vossas excelências, assim como também a presença, assim como também, apesar de não estar presente, ao professor orientador, mestre Timóteo Carneiro. Estou muito feliz e muito honrado em aceitarem participar da banca avaliadora do TCC, cujo título o direito fundamental implícito de pagar tributos e o, e o, uh, e o princípio da legalidade tributária no incipiente Estado fiscal republicano. O título evidencia a problemática, cuja pergunta orientadora foi: o princípio da legalidade tributária e o dever implícito de pagar tributos na segunda fase da Primeira República Brasileira atendem ao interesse geral? Parte-se da hipótese de que a majoração e a criação de tributos não atendem ao interesse geral. O objetivo geral foi de discutir a sobrecarga tributada sobre o contribuinte pessoa física no período demarcado. Já os objetivos específicos foram estabelecer um contato epistêmico entre o direito tributário e a linha de pesquisa intitulada Direito e Literatura. Discutir a destinação do tributo, discutir o dever fundamental de pagar tributo e discutir a legalidade tributária a partir da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891. Desenvolveu-se uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória, com método hipotético dedutivo e procedimento bibliográfico e documental. A pesquisa é relevante. Pois deu-se um enfoque diferenciado a uma temática recorrente em direito tributário. O corpus foi selecionado a partir dos trabalhos literários de Leandro Gomes de Matos, que se encontram disponibilizados na hemeroteca digital da Fundação Casa Rui Barbosa e foram confrontados com teorias filosóficas, teorias constitucionais e teorias hermenêuticas. O TCC, na modalidade arquivo, foi desenvolvido em 4 sessões e a bibliografia ela é composta de fontes primárias e atuais. Na primeira sessão, intitulada de Homilia Fiscal, a análise dos corpora representativos da problemática revelaram que o contribuinte, pessoa física da segunda fase da Primeira República do Brasil, experimentou os efeitos financeiros de uma sobrecarga tributária. Por outro ângulo, o Poder Executivo Federal apresentava um discurso
focado no dever do contribuinte pagar tributo, na legalidade fiscal e também alheio a qualquer discussão axiológica. Isso é o que Bourdieu chamou de hábitos, ou seja, um sistema de disposições incorporadas, o que levou a discussão para a segunda sessão, onde se tratou da finalidade, da segurança jurídica, do estatuto positivo e da justiça. Em 1906, o Poder Executivo Federal deu início à sua política de valorização do café. A política proposta pelos governadores dos estados de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro também. Aprovada pelo decreto, essa política se tornou tão conhecido convênio de Taubaté e foi aprovado pelo decreto 1489. De plano, o governo federal tomou emprestado 15 de libras esterlinas destinadas ao pagamento das safras dos cafeicultores, se comprometendo também a reduzir a safra cafeeira. Contudo, o Poder Executivo Federal acabou pagando cada vez mais caro pelas safras cafeicultoras. As lavouras cafeeiras continuaram crescendo exponencialmente, no momento em que o comércio exterior dessa commodity não se encontrava em crise em razão da superprodução cafeeira do Brasil. Com a manobra, os cafeicultores protegeram e aumentaram o seu capital até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Devido aos efeitos nefastos da política adotada, os poderes executivos sobretaxaram o contribuinte pessoa física sobre o pretexto constitucional, da legalidade tributária, interpretando o artigo 72, parágrafo 30 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, conforme o normativismo juspositivista lato sensu, para cobrir os empréstimos tomados a bancos estrangeiros, indiferentemente ao mal socioeconômico jurídico impingido à revelia do interesse geral. Com isso, Heberle anota que uma teoria jurídica limitada à lógica normativa perde de vista a vinculação social da jurisdição. Lembra-se Caio Tácito, por exemplo, que dizia que norma de competência não é cheque em branco. Por essas razões, Hardbrook lembra que o dever de obrigação ou de validade legal, ele deve se basear num valor implícito em um estatuto de lei positivado, em razão da segurança jurídica. Não obstante, essa segurança jurídica, segundo o próprio Hardbrook, essa segurança jurídica é um valor que vem após a justiça, mas antes da finalidade da lei. Portanto, existem três valores três valores jurídicos que todo estatuto positivo deve observar na persecução e na prossecução do interesse geral. São eles, na ordem em que Hardbrook nos colocou, são eles, primeiro, a justiça, seguido da segurança jurídica e seguido, por fim, da finalidade da lei. Isso levou a discussão para a terceira sessão
do artigo no qual se tratou do descaso do Estado com o interesse geral. De acordo com Nabais, o aumento da carga tributária pode acarretar uma mutação na qualidade do tributo, o que pode facilitar o fim do Estado fiscal, como também a instauração de um Estado fiscal, como também a instauração de um Estado patrimonial. No caso do Brasil, o contribuinte pessoa física tem sido obrigado a patrocinar o que Nabais chama de um comunismo nos termos de uma classe possidente. Para a preservação do interesse geral, conforme Canutilho, deve-se observar o princípio da adequação, a qual impõe que a medida adotada para a realização de interesse público deve ser apropriada à prossecução do fim a ela inerente. O princípio da necessidade ou da menor ingerência possível, ou seja, o cidadão também o cidadão tem o direito da menor desvantagem possível. E o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, entendido como princípio da justa medida. Dessa forma, como Bandeira de Mello, mediante um juízo de ponderação, avalia se o meio utilizado é ou não desproporcional em relação ao fim. Portanto, existem 3 princípios que devem nortear também todo estatuto positivo em benefício do interesse geral, que são eles a adequação, a necessidade e também a proporcionalidade. Resta discutir a seção intitulada O Aguilhão Semântico de Viés Tributário. Segundo Dworkin, aguilhões semânticos são argumentos filosóficos segundo os quais ideias e conceitos de direito só podem ser discutidos por operadores do direito que compartilhem ideias factuais do que é direito. Não obstante, a norma positivada nem sempre é capaz de subsumir o direito. Dessa forma, segundo Caseiro e Serrano, o fato por si só não conduz a norma e, consequentemente, o direito por meio de um liame necessário natural de causalidade. Pois, em direito, grande parte das divergências não é de ordem epistêmica, é de ordem teórica. Ignorar isso é o mesmo que instaurar o que Bourdieu chamou de um rito institucional. O qual opera de maneira solene, de maneira lícita e extraordinária, uma transgressão dos limites constitutivos da ordem social e mental. Logo, o rito de instituição não é uma verdade, mas um consenso. Um consenso a título de legitimação de limites arbitrários. A título de exemplo, em Os 10 Réis do Governo, de 1907, no momento histórico anterior à emenda constitucional número 18 de 1965, que deu origem à Lei 5.172 de 1966, instituindo o sistema tributário nacional, o contribuinte ele denunciava que de uma semana de 6 dias, 2 dias ele trabalhava obrigatoriamente para o Estado e 1 dia e 2 dias e meio ele trabalhava obrigatoriamente para o município, restando-lhe apenas 1 dia e meio. Professor, eu vou pedir licença só para o senhor me dizer quanto tempo, falta 1 minuto, né? Beleza. Nessas condições, professor, enfim, ao longo das sessões apresentadas, se demonstrou que os objetivos foram devidamente alcançados e que a hipótese levantada é verossímil. Sob o discurso do dever fundamental implícito de pagar tributo, o Poder Executivo, na segunda fase da Primeira República, institucionalizou uma tributação exacerbada sobre o contribuinte pessoa física, visando ao atendimento dos interesses oligárquicos.
Fixe-se que a norma e o direito de origem tem origem em fatos sociais e, para atender ao interesse geral, devem andar par e passo com valores e princípios jurídicos. Agradeço pela atenção da banca e à disposição para qualquer questionamento. José, você utilizou exatamente 15 minutos. Nossa, foi mais rápido do que eu pensava? Exatamente 15. Passa a palavra ao professor Frota. Boa noite, Zé de Souza. Boa noite, querido professor. É um prazer tê-lo aqui novamente. Pois bem, vamos lá. Seu trabalho, quero parabenizá-lo inicialmente pelo seu trabalho, a qualidade, li seu trabalho, muito bem diagramado. E eu queria fazer a primeira pergunta. É lógico, tenho que fazer a pergunta no seu nível, né, no nível do seu trabalho. Você sabe muito bem, mais do que eu, provavelmente, que a busca pelo estado da arte ela é crescente e está na busca de um aperfeiçoamento constante. E aí você faz um recorte da primeira metade do século passado sobre, né, um fato do direito que ocorreu. E aí eu te perguntaria, nesse link da busca pelo Estado e aperfeiçoamento do estado da arte, qual a contribuição do seu trabalho para o estado da arte atual do direito? Muito obrigado pela pergunta, professor Francisco Frota. Nosso trabalho procura contribuir no terreno da hermenêutica. Por quê? Até o século XX, está aqui na porta, né? Ainda era possível se encontrar um discurso doutrinário que dizia que, isso a título de se purificar a ciência, no nosso caso aqui, o direito tributário. O discurso doutrinário dizia o seguinte, só interessa ao direito tributário o motivo de percepção do gravame pelo Estado. Não se leva em consideração o destino de tributo e também não se leva em consideração o destino de tributo, também não se leva em qualquer discussão axiológica. Nosso trabalho vem justamente no sentido de contrariar essa visão doutrinária, dizendo-se que é necessária uma discussão axiológica para que se haja, é necessário também se discutir o destino do tributo para que haja mais justiça social. É aquela questão que o Herbert disse. Se ficarmos simplesmente presos à lógica normativa, perderemos o vínculo social da jurisdição. É nesse sentido que o nosso trabalho procura acrescentar ao direito tributário. Bom, e aí vai a segunda pergunta. Você não estaria, na realidade, querendo falar do direito financeiro? Porque o direito tributário ele se basta por si próprio com arrecadação. A destinação dos recursos não faz mais parte do direito tributário. A destinação dos recursos é parte do direito financeiro. E eu te pergunto, qual é essa ligação do direito, desse destino, dessa arrecadação com o direito tributário? Se o direito tributário ele se despede da arrecadação no momento em que a receita é oferida pelo Estado. Perfeitamente, doutor. Olha só, nós também nos fizemos essa pergunta, né? Se seria direito financeiro ou direito tributário. E o que nós entendemos é que nós ficamos num ponto ali de intersecção onde um provavelmente se brinca com o outro. Por exemplo, a partir do momento que eu falo que o Poder Executivo ele exacerbou com o direito tributário e, nesse momento, deveria haver, não vou falar de vinculação do tributo, tá? Não vou falar de vinculação do tributo, mas deveria haver uma destinação do tributo na forma da finalidade. O senhor sabe que existe uma finalidade própria, que também existe uma finalidade específica. Então, na forma da finalidade própria da lei, ele deveria ter sido, vamos colocar da seguinte forma, em razão da finalidade própria da lei,
jamais se poderia instituir um tributo simplesmente porque eu posso instituir o tributo. Isso é um rito de instituição, como disse o Bourdieu. Nesse ponto, nós estamos cientes que nos aproximamos muito do direito financeiro, mas também nós estamos cientes que existe um espaço aí para a discussão do direito tributário quando se fala de 2 pontos, como nós citamos, 2 pontos. O primeiro, a legalidade tributária, e o segundo é o dever implícito de se pagar tributo. Nesse momento aí, apesar da aproximação, nós imaginamos que há um espaço para se discutir, para uma discussão dentro da seara do direito tributário. Isso leva à terceira questão que eu te pergunto. E qual a diferença entre o princípio da anualidade tributária e o princípio da anterioridade tributária? O princípio da anualidade tributária é aquele princípio pelo qual o tributo ele só pode produzir os seus efeitos. Vamos supor, esse é o ano base, então a lei foi instituída agora, e a partir desse momento, quando a lei foi instituída, alguns tributos só poderão produzir os seus efeitos no ano calendário seguinte. Com relação à outra, foi qual, professor? Anterioridade e anualidade. Anualidade foi o que nós acabamos de expor, e anterioridade, quando falamos da anterioridade nonagesimal, ele produz os seus efeitos dentro do ano base, mas depois de um prazo de 90 dias. Estou satisfeito, professor Everton. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Frota. Obrigado, José, pela explanação. É uma área que é bem distante das que eu trabalho, das que eu ministro, então é uma oportunidade para eu aprender. Eu só fico um pouco assim, porque o professor Frota, ele pergunta e não responde se está certo, se está errado. Eu fico assim, e agora? Será que eu estou aprendendo ou não? Mas, para mim, ficou claro. Eu só queria saber sua motivação, José. Excelente pergunta. Aliás, professor Frota, foram excelentes perguntas. E essa pergunta, particularmente, professor, eu digo que foi excelente, porque quando nós começamos a pesquisar sobre isso, nós tínhamos a ideia de falar sobre a legalidade tributária, e depois, lendo os livros do professor Nabais, uma sumidade do direito tributário, lusitano, português ele, nós descobrimos essa questão do direito, do dever implícito de se pagar tributo. Só que aí a questão é a seguinte: nós verificamos que havia, como ainda há, diversos estudos que põem no centro da questão a pessoa jurídica. E nós queríamos fazer algo diferente. Nós não queríamos trazer a pessoa jurídica enquanto objeto para o nosso estudo. Então nós imaginamos, bom, se não vai ser a pessoa jurídica, deveria ser a pessoa física. Quando escolhemos a pessoa física, nós nos deparamos com um problema metodológico que levou tempo para nós resolvermos. Por quê? Porque há poucos estudos sobre a pessoa física, há poucos estudos, mas como é a questão aqui? Como seria possível trazer a percepção da pessoa física com relação ao excesso de taxação, uma vez que a pessoa física ela tem um conhecimento, como nós chamamos lá no nosso artigo, eu peço licença para falar uma palavra esdrúxula, a frônesis, que é um conhecimento prático apenas, não é um conhecimento dogmático, não é um conhecimento científico. Então, como nos apreendemos disso tudo? Nos sentimos mais motivados, imaginamos que, a princípio, nós faríamos isso com jornais, mas foi quando nós descobrimos a Fundação Casa Rui Barbosa, com um material excelente do Leandro Gomes de Barros, que justamente nesse período da segunda fase da Primeira República do Brasil, a fase que é chamada de República Oligárquica, que vai ali de 1904 até 1929, tá? Encontramos o contribuinte pessoa física se manifestando a respeito dessa sobretaxação. O senhor deve lembrar que agora há pouco, um contribuinte pessoa física se queixou, né, que numa semana de 6 dias, ele tinha que trabalhar 2 dias para o Estado e 2 dias e meio para o município, restando apenas 1 dia e meio
para ele. Atualizando essa leitura, hoje nós trabalhamos 5 meses para o Estado. Essa foi a nossa motivação, professor. Beleza. E, José, quando você utiliza nós e nossa, é só você mesmo, né? Tá. É o plural de modéstia, professor, é o plural de modéstia. Beleza, não tenho mais perguntas, obrigado, a gente vai deliberar sobre isso. Sou eu que agradeço, aguardo. Vamos lá. José, doutor José. As ordens, professor, as ordens. Quero aqui, como é o último aluno, quero aqui mais uma vez mencionar que eu me sinto extremamente honrado ao fazer uma banca ao lado do professor Frota. Sempre, vou confessar aqui que eu sempre quis, eu ficava imaginando assim, porque eu sempre admirei bastante, viu, professor Frota? Obrigado. Eu que agradeço, eu que fico honrado. E da mesma forma, fiquei muito feliz e honrado também de participar dessa banca do doutor José, né? A honra é toda minha, professor. Então, realmente foi objeto de muita aprendizagem minha. Vamos lá para as notas e já encerrando nossos trabalhos, né? Eu só espero que as brincadeiras das minhas meninas, que a minha esposa disse que as meninas iam aparecer para avacalhar, e de fato, todas horas, todo momento aqui, elas me tirando a atenção. Vocês não sabem, mas tem 2 moças ali que perturbaram o tempo todo. Nada, mas você tirou de letra. Para mim foi imperceptível. Passou uma moto, alguma coisa assim, durante a apresentação, mas fora isso, foi imperceptível aí a participação delas. Então, vamos lá, objetivamente para a sua nota. A sua apresentação ela foi impecável. Nós tiramos um pequeno decréscimo ali quanto às perguntas feitas pelo professor Frota, e sua nota foi 2,75 na apresentação, tá? Parabéns. Você veio com o trabalho escrito 5,5. Sim. Então, a nota total 8,25, o próprio sistema arredonda para 8,5. Até falei, o professor Frota falou comigo, o sistema vai arredondar para cima, é como se a gente não tivesse descontado nada. E você é considerado aprovado. E eu, como professor seu aí de umas 3 disciplinas ou 4, falo com convicção, aprovado com sucesso, certamente um dos melhores alunos. Pelo menos de Ceilândia, com certeza está no top 3 dos melhores alunos. E aí, dos alunos que eu tive durante toda a minha vida, com certeza está no top 5. Com certeza, muito bom ser seu professor, viu, José? Obrigado e sucesso aí na sua vida dentro do direito. Eu quero pedir licença para dizer que tanto o senhor como o professor Antônio Frota me levaram a níveis assim que exigiram muito de mim e que, portanto, estou muito satisfeito com a contribuição que vocês fizeram para a minha vida acadêmica e como o futuro profissional do direito. Aproveito também para agradecer toda a simpatia dos colegas, dos amigos e dos meus familiares presentes no nosso chat. Isso realmente foi muito importante para mim. Um grande abraço aí, Zé de Souza, parabéns, foi uma honra para mim também estar aqui, entendeu? Participando dessa última etapa da sua formação. Sucesso e seja feliz com toda a sua família. Muitíssimo obrigado. Tudo em dobro para ti e a tua família também. E com isso, meus queridos, a todos presentes, nós encerramos aqui as bancas dessa sala virtual. Agradeço a todos que participaram, os alunos que apresentaram, os alunos convidados, aos convidados dos nossos alunos. Muito obrigado pela presença, desejo boa noite a todos, bom fim de ano, bom recesso e boas festas, tudo de bom. Um abraço e até mais. Falou, um abraço.